A palavra do Senhor encontra a sua vida desta noite no livro de Apocalipse, o último livro do Novo Testamento, o último livro da Bíblia, na verdade. Apocalipse, capítulo 1. Vamos focar nos versos 17 e 18. Apocalipse, capítulo 1, versos 17 e 18. Dois versos deste livro tremendo, um livro que impressiona e um livro que causa tanto debate e avaliação, mas é um livro que tem uma mensagem profunda e simples, relevante para as nossas vidas. Apocalipse capítulo 1. Mas antes de ouvirmos a palavra de Deus em Apocalipse, ouça esta outra palavra de Deus. Assim diz o Senhor, o Rei de Israel, o seu Redentor, o Senhor dos Exércitos: eu sou o primeiro e o último, além de mim não há Deus. Palavras que vieram a nós e estão na palavra de Deus por meio do profeta Isaías, mais ou menos uns 7 séculos antes de Jesus Cristo. Isaías 44:6. Assim diz o Senhor, o Rei de Israel, o seu Redentor, o Senhor dos Exércitos: eu sou o primeiro e o último, além de mim não há Deus. Sou o primeiro e o último. Agora nós vamos à palavra do Senhor, foco nosso nesta noite, em Apocalipse. Palavra de Deus, que ela caia no seu coração neste momento e seja a direção, a luz e a força que você precisa nesta noite. Que cada coração, então, aqui agora se abra para a palavra. Apocalipse, capítulo 1, nós vamos focar nos versos 17 e 18, mas eu quero ler alguns versos antes, começando com o verso 12, e vou, então, caminhar até o verso 20. Então, começando com o verso 12, a visão do apóstolo João. Quando ele tem a visão do Apocalipse, estava naquela ilha de Pátimos, uma ilha prisão, na verdade, uma ilha de exílio. Lá ele foi levado por condenação e lá ele teve essa visão. E no verso 12 aqui do capítulo 1, ele diz: voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a um filho de homem, com uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e seus olhos eram como chama de fogo. Seus pés eram como o bronze numa fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do Hades. Escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que acontecerão. Este é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Nós temos aqui João,
verso 12 até o verso 16, descrevendo como ele viu esse personagem. E muitas descrições que ele usa são do Velho Testamento, particularmente do profeta Daniel, que fala já lá, séculos antes de Cristo, sobre o Messias que viria, que entendemos cumpriu-se em Jesus Cristo. Por exemplo, diz que era alguém semelhante a um filho do homem, mas também outras figuras aqui. Então, Deus encarnado, a figura de um filho do homem, e outras figuras tremendas aqui, que descreve esse ser único. Nós não vamos falar sobre as descrições, não vamos focar nessas descrições que João dá na sua perspectiva, como ele viu este personagem, mas vamos focar nos versos 17 e 18, sobre o que este personagem fala de si mesmo. E aqui nós temos ninguém mais do que o nosso Senhor Jesus Cristo, Deus revelado a nós em Cristo Jesus. O verso 17 João diz que quando viu esta pessoa, ele caiu aos seus pés como morto. Tal foi o impacto da visão desse personagem, de ver este Senhor Jesus Cristo agora já ressurreto. Mas ele diz mais, então ele colocou a sua mão direita sobre mim. Colocou a mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do Hades. E aí ele vai dizer que ele é o Senhor da igreja, dos pastores, dos anjos, dos líderes das igrejas. Sou o primeiro e o último, sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do Hades. Misofobia. Howard Hughes sofria de misofobia. Foi um milionário norte-americano, empreendedor, que nos seus últimos anos de vida passou a sofrer desse negócio. O que é isto? Um medo, um pânico de germes. Se recolheu a um hotel muito granfino na cidade do México, isolou-se lá no andar todo e lá ficou. E algumas coisas contraditórias, com tanto medo de germes, ele também não tomava banho, ficava sem roupas. Somente uma ou duas pessoas tinham contato com ele, muito isolado, através de quem passava ordem sobre o seu império financeiro. Finalmente morre naquele hotel isolado e com um peso muito baixo, magro, muito magro, medo de germes. Se isolou, não saía mais. Outros têm medo de outras coisas, medos diferentes. Muitas são as fobias. Agorafobia. Alguns sofrem de agorafobia. Tem medo de lugar aberto e da rua. Não mais saem da sua residência ou até mesmo dos seus quartos onde dormem. Tal é o medo. Totalmente paralisados. Você não tem misofobia, você não tem agorafobia, você está aqui. Não temos medo de nada. Não é assim? Realmente olhamos essas pessoas que sofrem dessas fobias terríveis e agudas, e chegamos até a pensar que é um tanto quanto tolo isto. Mas seríamos nós tão diferentes assim? Somos a prova de medo, de temor. Na verdade, seria até tolo dizer que nós, na nossa natureza, em nós mesmos, podemos ser seres que não têm medo. Estava num funeral, uma pessoa uma vez conhecida, bastante gente, logo um encostou em mim e disse para mim: sabe, eu não tenho medo da morte.
Não mesmo? Como é que nós vivemos se nós somos seres que têm toda a justificativa para ter medos? Temos ou não temos? A vida é grande demais, a existência é grande demais. Nós vivemos no tempo, o tempo tem o passado que não podemos mudar. Sofremos com isso, há consequências. Temos um presente onde temos que tomar tantas decisões em relação ao passado e ao futuro e nos sentimos tão impotentes. Num tempo tão curto, fugaz, temos que definir o que foi e o que virá. E o que virá é algo sobre o que não temos controle nenhum. Podemos nos acabar e não temos controle sobre nada, nada. Temos razão para ter medo? Certamente que temos. Como é que nós vivemos então? Como é que não nos tornamos seres fechados, isolados em cubículos? Nós aprendemos a administrar isto, mas isto não quer dizer que nós temos respostas. Não tenho medo da morte. Não há muita virtude nisso. Porque, na verdade, devemos ter medo da morte. Há razões para se ter medo da morte. Não ter medo da morte, sem não ter uma razão para não ter medo da morte, é tolo, é sem fundamento. Mas não somente em relação à morte, em relação a tudo mais. Na verdade, nós somos cercados por germes e há coisas tremendas por aí. Cada dia eu aprendo mais sobre esses pequeninos organismos e podemos pensar neles em diversas formas. Aliás, há uma variedade de organismos pequenos, chamamos uns de germes, vírus, outros, bactérias tremendas. Nós estamos aí vulneráveis a coisas e mais coisas que não imaginamos. Quem somos nós diante da realidade do nosso habitat? Quem somos nós diante da dimensão tempo em que vivemos? Quem somos nós diante das questões mais profundas da vida? Tudo é demais para nós, está muito além. A nós foi dado apenas a capacidade de aprender que essas coisas são como são, mas esta capacidade de aprender não inclui a capacidade de dominar. Por isso, a vida exige uma resposta maior. Fica faltando a questão do dominar, porque se eu tenho a capacidade de saber das incertezas e de que eu não tenho controle e domínio, se não houver uma resposta para a questão do controle e domínio, ficamos realmente expostos e vulneráveis a tudo, e tudo até de pior. É preciso haver um domínio que eu não tenho, mas que eu sei que é necessário para que a vida ganhe um sentido e haja uma razão para eu não me trancar num quarto, mas ir e sair com liberdade. E quando nós lemos esse texto, nós ouvimos falar. Sim, eu e você sabemos que a existência está muito além da nossa capacidade, que as coisas estão além do nosso controle. Sim. E sabemos que nós não dominamos nada, sim. Mas esse texto vem dizer a nós, nessa situação tão complexa e difícil, vem nos dizer a nós que há alguém que tem o domínio pleno, que o Senhor Jesus Cristo, Deus em Cristo, tem o domínio pleno. Louvado seja Ele por isto. E aí esse texto, então, quando eu leio, você lê, quando o apóstolo João recebe e transmite isso às igrejas ali daqueles dias, igrejas até representadas por essas que aparecem neste livro, as chamadas 7 igrejas do Apocalipse, que na verdade representa todas as igrejas de todos os tempos. Ele vem dizer àquelas igrejas, ele vem dizer a todas as igrejas, ele vem dizer a nós, que nós, o povo de Deus, nós estamos debaixo e nas mãos daquele que vive, daquele que domina.
E que então, esse texto vem dizer a mim e a você: viva, viva, meu irmão, viva, minha irmã, porque Ele domina. Você pode viver, você pode ir, você pode vir, você pode planejar, você pode inclusive lidar com o seu passado, debaixo do domínio dEle, somente debaixo do domínio dEle. Viva, porque Ele domina. Você está vivendo? Howard Hughes morreu antes da hora, não obstante todo o dinheiro que ele tinha. Morreu, era um vivo morto. Eu e você não precisamos ficar assim. Mas sabe, você diria: eu não estou assim, não fico preso na minha casa. Mas deixe-me dizer que há uma intensidade de viver muito maior do que aquela que você tem, mas com um fundamento, uma razão de ser. Esta experiência de viver e realmente viver livremente acontece e chega à sua vida quando você entende que Ele domina. Ele domina. Viva porque Ele domina. Ele já atravessou até a morte. Sabe o que é isto? Eu e você nunca atravessamos, porque atravessaremos uma vez só. E ficamos contentes que estamos aqui, talvez, e não atravessamos ainda. Porque quando atravessarmos vai ser aquela vez somente. Mas Ele não, Ele já atravessou a morte. Sabe o que é você falar com alguém que já passou por toda ela e agora podemos conversar com ele? Estive morto, diz o Senhor aqui, estive morto, mas agora vivo, não estou mais, mas já estive. Um dia me levaram à cruz e lá acabaram com a minha vida, furaram meus órgãos fundamentais, a morte chegou de forma real, tão real que transportaram o meu corpo para um túmulo e lá colocaram. Eu estive lá. Eu estive morto. Viva, viva porque Ele domina. Ele já atravessou até a morte. Estive morto, mas não mais. O Senhor ressuscitou ao terceiro dia. Estamos falando de alguém que domina a tal ponto que pôde até atravessar a morte. Quem de nós pode atravessar todas as coisas? Alguns de nós atravessamos muitas coisas, mas alguns de nós hesitaremos em atravessar algumas coisas. Mas todos nós temeremos, sentiremos-nos totalmente minúsculos, incapazes diante do atravessar a morte. Mas o Senhor Jesus é aquele que atravessou de cabo a rabo, sem nenhum problema. Viva porque Ele domina, até atravessou a morte. Viva porque Ele domina, Ele é eternamente vivo. Então, consequentemente, agora, diz Ele, agora estou vivo para todo o sempre. Como viver se nós nunca atravessamos a morte e sabemos que ela nos aguarda? Como viver se sabemos que a nossa vida é finita e pode ser muito mais curta do que nós gostaríamos até? Muito mais curtas. Não imaginamos. Estava de férias, eu e minha esposa, íamos visitar as famílias. Estávamos visitando minha filha lá nos Estados Unidos, no estado. A família da minha esposa mora em outro, longe. Iríamos para lá mais tarde. E quando estávamos visitando a minha filha, chega o telefonema que o meu cunhado, é um casado com a irmã da minha esposa, faleceu de repente. Estávamos lá numa loja, o telefone tocou. Iríamos visitá-lo. Faleceu como? Foi andar num parque, uma caminhada de hábito, de exercício. No meio da caminhada faleceu.
De repente. Tinha acabado de voltar de um passeio de férias agradável e bonito. Foi. Muito mais curto e imprevisto do que nós imaginamos. Como podemos viver? Podemos viver porque Ele domina. Ele esteve morto, Ele já atravessou a morte. Podemos viver porque Ele é eternamente vivo. Ele diz, agora estou vivo para todo sempre. A morte nunca mais poderá tocá-lo. Este é o nosso Senhor. A morte poderá tocar você, tocar a mim. Mas jamais poderá tocar o Senhor outra vez. Ele vive para todo sempre. Viva, porque Ele domina. Não sabemos nada da morte, não podemos nada com ela, mas nós vivemos debaixo daquele que sabe tudo sobre a morte e é maior do que ela. Louvado seja o Senhor. Viva, porque Ele domina. Não sabe o que vai acontecer, não. Não sabe a extensão da sua vida, não. Mas o Senhor sabe e Ele é maior que tudo isto. Viva. Viva porque Ele domina. Ainda semana passada, eu creio, conversando numa mesa, num jantar agradável, com amigos, a família amiga, e surgiu a conversa sobre voar, viajar de avião. E um manifestou o seu drama. Perguntou para mim, você não, turbulência, quando sacode lá, você não tem problema? Acho que no fundo todo mundo tem problema com isso e com aquilo, não é verdade? Mas onde nós vamos resolver esses tipos de coisa? Conheço uma pessoa que não pisa num navio. Pode chamá-la para viajar de avião, ela vai sem problemas. Mas nem tente levá-la para um navio. Mas é um cruzeiro, é um navio enorme, você pode andar, tem coisas lá para fazer, tem 10, 12 andares. Não, vou de avião. O outro, de avião de jeito nenhum, vou de navio, só de navio, de avião não. Enfim, como podemos entrar e sair diante das incertezas da vida? Como podemos ir andar no parque? Não precisa avião e navio. Como podemos ir andar no parque? Podemos. Podemos porque nosso Senhor domina. Viva. Viva porque Ele domina. Ele tem o controle da morte. Eu tenho as chaves da morte e do Hades. Hades é o lugar dos mortos. É a ideia da habitação dos mortos. E ele vem dizer que ele tem as chaves. O apóstolo João escreve às igrejas da antiga Ásia Menor, onde dominava muito o pensamento grego na época, hoje a Turquia. E lá nas divindades pagãs havia os deuses, deusa que tinha as chaves da morte, do Hades. Isto era apenas um paganismo, um politeísmo, deuses criados e inventados. Não tinham controle de nada, mera imaginação humana, mas que representavam o anseio humano, porque sem esta resposta, sem um Deus que tenha as chaves destas coisas, fica difícil viver realmente. Por isso vamos inventá-los. Mas a maravilha da palavra de Deus é que nós não precisamos inventar, nós não inventamos. Deus vem em Cristo para nos dizer que Ele tem as chaves da morte e do Hades. Louvado seja o Senhor também por isso. O que é ter chaves? O que é ter chaves? É ter o controle. Chaves tem a figura de quem pode abrir, quem pode fechar, quem permite isto e permite aquilo. O Senhor tem as chaves, tem o controle absoluto. A porta de tudo isso está nas mãos dEle. Viva. Viva porque Ele domina. Ele tem o controle da morte. Viva, 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 meu irmão, minha irmã. Não porque você é otimista, pensamento positivo, você não fica focando nas coisas ruins.
são táticas humanas de escape, não é essas coisas que devem nos trazer conforto ou segurança para viver. Nós vivemos porque nós sabemos que o nosso Senhor domina sobre o avião, o navio, sobre o parque, sobre a minha caminhada, a minha vida, sobre as minhas finanças, a economia do mundo e do país. Por isso eu vivo. Não sei o amanhã, não sei nada do amanhã, eu sei que Ele domina. Por isso eu vou e venho e faço tudo o que Ele me permitir fazer, porque eu sei que a minha vida está nas mãos dEle e Ele tem todo o controle. Viva! Viva porque Ele domina. Você está vivendo? Viva porque Ele domina. Ele tem a última palavra sobre tudo. Eu e você podemos ter uma palavra intermediária até, portanto pequena. Talvez alguém mais há de ter alguma palavra maior por aí. Talvez até o diabo tenha alguma palavra até grande, bem maior do que aquela que eu e você podemos ter. Mas ninguém, nem o diabo, nem eu e você, nenhum anjo tem a palavra sobre tudo, somente Ele tem. Sou, diz Ele, sou o primeiro e o último. Nada antes de mim, nada depois de mim. Pensarmos a história e rolarmos para trás, não chegaremos a nenhum ponto lá atrás onde Ele não foi primeiro. Ele diz que Ele é o primeiro. Se pudermos empurrar o universo, a sua história, e voltarmos. Mas não é somente a história. Se pudermos rolarmos todos os poderes, não há nenhum poder que antecede ao dele. Mas não somente para trás, é para frente também. Ele é o último, não só o primeiro. Você pode empurrar a história para frente, e Ele vai estar depois. Você pode imaginar todo o poder que poderia acontecer, humano, ou se quiser até maligno, e levar essa imaginação ao extremo, quanto poderia crescer um poder humano e um poder maligno. Temos visto grandes poderes, não é? Mas imagina ainda muito maior. Ele ainda é o último, enfim. Ele domina. Viva. Não sabemos, não controlamos, mas Ele é o primeiro e é o último. Glória a Deus, esse Deus maravilhoso. Viva, meu irmão, viva porque Ele domina. Viva porque Ele domina. Por isso, nesse domínio, Ele desautoriza o terror, o temor. Você pode viver porque Ele domina. Você não precisa ser dominado, então, pelo medo. Ele atravessou a morte, Ele vive eternamente. Ele tem o controle da morte, Ele tem a última palavra sobre tudo. Você pode viver, Ele domina e pode viver então, sem medo. Não sem medo porque você desenvolveu uma estrutura psicológica. Não, mas porque você está fundamentado nele, na verdade, quem Ele é. Ele domina. Ele chega então a desautorizar e pode assim fazer o temor, o terror. Se algum dia eu crescer em não temer a morte, não é porque eu sou valentão, não é porque eu me tornei inconsequente em relação a um fato difícil e complicado, e empurrei para o lado e agora eu digo que eu não tenho medo. Eu cresço em não temer a morte, porque Ele domina. Eu saio para fazer o que Deus me permite, com firmeza, mesmo não sabendo depois, porque eu sei que Ele domina. Vou sem medo. Não tenham medo, diz o Senhor aqui.
ele começa com este imperativo no negativo: não tenham medo. Você ouviu? Nos evangelhos, algumas vezes o Senhor diz isto, esta ordem negativa aos seus discípulos: não tenham medo. Alguém aqui com medo nesta noite? A verdade é que nós somos pequenos e fracos em nossa fé. Nós não conseguimos ainda, creio eu que nenhum de nós, a desfrutar absolutamente deste que é nosso, desta bênção, viver sem temer. Mas que nesta noite a palavra de Deus faça você crescer um pouco mais nesta bênção que é sua. E viver debaixo do seu Senhor, que a tudo domina, e que diz então a você: em mim e por mim, não tenha medo. Você pode viver. Eu terei sempre a última palavra sobre a sua vida, e eu tenho um plano maravilhoso para você, eterno. Não tenha medo. Viva porque Ele domina. Estava num restaurante, jantando com a minha filha e seu esposo, a outra filha, que mora lá nos Estados Unidos, e nós tínhamos um restaurante que serve ainda peixe e frutos do mar. E chegamos ali com a minha filha e o meu genro chegaria depois. E também com o neto de 2 anos. Na entrada do restaurante tem um aquário, um tipo de um aquário onde tem lagostas. Lagostas vivas. Para ir para a panela. Porque a lagosta não se mata antes. Se mata na hora de cozinhar. E lá está o aquário, e você pode, inclusive, se gosta de lagosta, escolher a lagosta ali. Mas fazem mais, eles deixam as crianças brincarem um pouco com as lagostas vivas. Claro que brincar não no sentido de deixar que elas se entretenham com elas, mas no sentido de mostrar a elas as lagostas. É claro que para uma criança, um garotinho de 2 anos, é terror demais. E meu neto não se engraçou muito com uma lagosta. Horrível. As suas garras. Não quis saber daquelas lagostas. A moça do restaurante tentou, mas não conseguiu entretê-la com aquilo. Fomos para a mesa e logo chegou o meu genro, uns 2 metros de altura, quase que 2 de largura. E contamos para ele o que aconteceu. Ele ficou com medo, o Abel ficou com medo da lagosta. E já estávamos no fim da refeição, ele tomou o filho nos braços. E perguntou a ele: você ficou com medo das lagostas? Fiquei, papai. Abel, você precisa conquistar os seus medos. E logo eu vi que ele levantando da cadeira. E ouvi outra vez ele dizendo no ouvido dele: Abel, você precisa conquistar os seus medos. E em pé agora vi que ele estava saindo. Abel, você precisa conquistar os seus medos. Ele foi levar o rapazinho para as lagostas. Daqui a um pouco voltaram os 2 sorridentes. E ele falou para ele: conta para eles como são as lagostas. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Então, ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo. A moça do restaurante tentou fazer meu neto a enfrentar as lagostas, ela fracassou. Mas quando o pai tomou ele nos braços e o levou, ele venceu as lagostas.
voltou sorridente. Ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: não tenho medo. Vamos orar na presença do Senhor.